Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao AGCast. Eu sou Ana Faita, sua host de hoje, e comigo eu tenho ele, Kaique. Oi gente, tudo bom? Mais uma vez aqui com vocês. Como a Ana disse, né? Meu nome é Kaique, sou estudante de Relações Públicas aqui da Embi Morumbi da VO e hoje estamos aqui em dose dupla, né, Ana? Exatamente, um convidado aqui? Só não era suficiente, trouxemos dois e eles ainda são gêmeos. A dupla de irmãos, Júlio e Jean, que são os proprietários do Sampa Burger, que vieram conversar um pouco com a gente num bate-papo sobre empreendedorismo, sobre a faculdade de administração. Mas antes de eu mostrar eles um pouquinho para vocês e dar o espaço para eles falarem, deixa eu contar um pouco sobre a história deles para vocês. O Júlio e o Jean, eles são proprietários do Sampa Burger, começaram a sua trajetória no ramo das hamburguerias enquanto ainda estudavam administração aqui na Embi. Durante o primeiro ano do Sampa Burger, eles precisaram conciliar aquele desafio de todo jovem, de ter o seu negócio, também estudar e concluir o TCC. Então eles são gente como a gente, sabem como é essa rotina caótica universitária. E, como os dois irmãos, eles conseguiram construir uma marca que homenageia São Paulo e se destaca pela qualidade e inovação, sendo eleita a terceira melhor hamburgueria da capital. Hoje eles também lideram a expansão das franquias do Sampa Burger e compartilham as suas experiências no setor com outros empresários por meio do projeto Viver de Hambúrguer. Jean e Lucas, muito obrigada por terem vindo, sejam bem-vindos. Valeu, obrigado pela oportunidade, queria agradecer a vocês pelo espaço e também agradecer a Márcia que fez a ponte, né? A Márcia, uma antiga professora que a gente teve aqui, né? Antiga, digo porque a gente estudou aqui faz o quê? Eu tô me sentindo velho. Pô, tudo mudou, a carteirinha era no celular, pô, não tinha mais carteirinha. Eu tava passando aqui do lado, tinha até uma sala de games, falei, nossa senhora, o pessoal tá moderno, tá chique, você viu? Tá chique. Na minha época não tinha, não. Legal, obrigado pelo convite. A gente agradece por vocês terem vindo aqui. E pra gente começar, vamos perguntar aqui como surgiu o interesse da área de administração, até porque vocês são irmãos, gostaram da mesma coisa. Quando vocês foram decidir a faculdade, teve aquela picuinha de um decidiu primeiro, falar, você me copiou, eu que escolhi a administração, como foi? Sabe que é engraçado, né? Porque eu escolhi psicologia. Olha que louco. E o Jean escolheu... Sistema de informação. Sistemas de informação. Eu ia falar TI, é sistemas de informação. E aí a gente não se identificou muito com a área. E, bom, às vezes, quando você não sabe muito bem o que você quer, você vai para administração. Né? Às vezes você sabe e às vezes você não sabe. Eu falei, bom, vou ser um pouco mais generalista, vou para administração, até porque o meu pai tem uma empresa também. Então podemos ajudar lá. Então foi esse um dos motivos pelos quais a gente fez a administração. E a gente aprendeu bastante, aplica muita coisa que a gente viu na faculdade no nosso negócio. Que legal. E também conta um pouco pra gente quais foram as principais influências durante a formação de vocês, além da questão do pai de vocês, e o porquê vocês escolheram abrir um negócio ao invés de, por exemplo, ir pro mercado corporativo. Tá, então vamos lá. A gente, só pra entender, quando a gente fala empresa, aí você às vezes pode pensar, nossa, uma grande empresa. Na verdade era uma eu-presa, que era justamente ele, e a gente ajudava. Então, eu quis glamorizar. Familiar. Muito familiar, né? Era uma assistência técnica de computador. Então, o que acontece? A gente observou, assim, no nosso perfil, que a gente gostaria de empreender porque ele saiu pro exército em 2015, né? E eu continuei ajudando meu pai. A gente trabalha com ele desde os 15 anos de idade, então a gente já estava lá há um tempo e eu queria saber como é que era trabalhar em outro lugar, tipo, pros outros, porque às vezes você fica com a sensação de que seu pai não vai te cobrar o suficiente. Tipo, eu era um cara, e ele também, a gente era profissional, mas você fica com aquela coisa, tipo, puta, tô trabalhando com meu pai, né? Uhum. E aí você fica com aquele negócio. E aí eu fui trabalhar na Discovery, que era o canal. Discovery. Sim. Eu fui trabalhar em pesquisa lá. E aí eu comecei a perceber que, tipo, pelo meu jeito de ser, eu gostava meio de ter minhas regras. Então, por exemplo, eu não podia ir de bermuda. Sei lá, uma coisa besta, mas pra mim era um negócio que me incomodava. Ainda que lá nem era, tipo, socialzão, mas me incomodava. Então, a partir disso, falei, pô, cara, eu quero fazer uma coisa pra mim. E naquele momento, a manutenção de computador tava muito, muito em baixa. Tipo, a loja do meu pai, pelo menos, tava muito em baixa. E a gente tava pensando o que a gente podia fazer da vida. Por isso que a gente... Foi um projeto familiar.
onde a gente escolheu a alimentação como um ramo para empreender. E hoje você tá de bermuda? Não. Não, quase ironicamente. Eu era um jovenzinho rebelde, né? Agora eu tô mais velhinho, agora eu sou calça. E aí, como a Ana disse, né, vocês tentavam conciliar trabalho e faculdade. Como que foi esse desafio? Qual é o desafio que vocês encontraram ali no começo? Dá dicas pra gente, pelo amor de Deus. Quando o Jean falou que eu fiz exército em 2015, eu já estava na faculdade. Meu Deus, Eu mais já uma estava- coisa ainda. Já estava na EMB. Gente, É. outra Barbie Profissões. Eu só tenho convidados Barbie Profissões nesse podcast. Não, é muito Sim. louco. E aí, assim, sendo muito transparente, às vezes não dá, às vezes você dorme, você acorda na sala de aula. Tipo, somos humanos, não somos máquinas, né? Sim. Então tem muita gente que se cobra demais, acaba ficando ansioso, desenvolve até às vezes algum problema com o sono. Eu desenvolvi isso. Então, uma forma de... Pô, falando assim, parece que eu não consegui conciliar, né? Mas eu consegui, tirei notas boas, passei sempre tranquilamente. Você tem que contar com a ajuda dos seus amigos nessa hora. Então, pô, tá num projeto, num trabalho, cara, você consegue me apoiar? Então, ter essa rede de apoio é importante dentro da faculdade, que é muito importante para você ter esse trabalho junto, conciliando com a faculdade. E saiba que um dia a recompensa vai vir. Porque às vezes você fica ansioso, né? Às vezes demora um pouco para vir, mas quando vem, é gratificante. E empreendendo, quais foram os primeiros desafios que vocês tiveram? Teve algum erro que vocês fizeram no começo? Vocês podem contar pra gente? Inúmeros, porque assim, por mais que a faculdade ela te ensine a teoria e você vai para a prática, dependendo dos estágios que você vai fazer, existem desafios que você só sente na prática. Então, uma empresa específica com os seus afazeres específicos nunca vai ser igual ao que você vê na lousa. Porém, a faculdade serve para te dar um norte daquilo que você pode desempenhar lá e aliado com o que você vai aprender com os profissionais dentro do mercado de trabalho, e aí que você vai conseguir deslanchar. E lógico, você tem que ter vontade. Senão não adianta nada. Você pode fazer qualquer faculdade, você pode entrar em qualquer empresa, você não vai dar certo se você não tiver vontade. E acho que também, por exemplo, conforme você vai crescendo, você vai também entendendo alguns conceitos que você tinha visto lá atrás. E às vezes pode ser que no momento que você está estudando, você fala, pra que eu vou usar isso? Tipo Bhaskara, por exemplo. Eu ia falar a mesma coisa, fórmula de Bhaskara. Nunca usei na minha vida como profissional. Bhaskara realmente é inútil, eu tô zoando. Não sei. Corta. Mas assim, mas falando a verdade, às vezes a gente via vários conceitos e achava que era uma coisa meio tipo, muito supérflua, ou uma coisa que está muito distante do que eu vou fazer, muito distante da prática. Mas aí quando você vai desenvolvendo a sua empresa e você vai atingindo novos horizontes, você vai percebendo que aquele conceito que você não dava a mínima era um conceito importante, você revisita aquele conceito. Então não é só sobre você aprender e virar uma máquina e saber aquilo. Você não é obrigado a saber o que, tipo, você estudou ali na faculdade no primeiro ano, mas eu lembro do que eu estudei. Eu não lembro 100%, mas eu revisito aquele conceito justamente porque eu vi um dia. Eu falo, puta, aquilo pode ser importante pra mim naquele momento. Entendeu? Vira base, né? Por isso. Primeira base. Uma base. E, Eu inclusive, sou obrigado a lembrar da fórmula de Bhaskara, mas eu sei que ela existe. Então, se um dia eu precisar usar... Eu sei o que é. Inclusive, a gente usa isso no Sampa Burger e como você mencionou na nossa descrição, muito obrigado pela descrição. A gente tem o projeto Viver de Hambúrguer, que a gente ensina donos de hamburgueria e donos de negócio de delivery a melhorarem de alguma forma. E muitos dos conceitos que a gente aprendeu aqui na Embi Morumbi, a gente ensina essa galera. Obviamente que de uma forma mais direcionada ao nicho, mas a gente consegue trazer esses conceitos para eles também, é muito importante. E a maioria não sabe. E aproveitando que vocês puxaram o gancho do projeto, conta um pouco pra gente como começou, porque vocês já empreendem, o porquê vocês decidiram ir pra esse lado também. Em 2017 a gente abriu a Sampa Burger, em 2019 abrimos mais uma unidade do Sampa Burger e um Shakalaka Burger, que era uma outra hamburgueria. Em 2020, literalmente, começamos com 3 unidades, 23 anos, vou ficar rico. Foi isso que eu pensei. E Com 23 anos, você já tinha 3 unidades? 3 unidades. Na verdade, 2 do Sampa. A gente acabou de formar em 2018, 2019, a gente arrebentando. 2019, em dezembro, abriu outra Sampa Burger. 2020, em janeiro, a outra unidade de outra hamburgueria. Então, E aí, imagina, acabou de formar 3 unidades. janeiro, férias, fevereiro, carnaval, março, pandemia. Pandemia. Aí a gente se lascou, porque a gente estava muito alavancado, né? A gente teve que encerrar
uma das operações. É tipo dar um passo para trás para dar dois para frente, um passo para trás para dar dois para frente, né? E como que surgiu só para contextualizar, como que surgiu o projeto? Muitos empreendedores ou até gente do mercado de trabalho ficou sem emprego ou sem o que fazer durante esse período da pandemia. Então começou a explodir de gente perguntando sobre qual que é a melhor chapa para usar, qual que é a carne que eu uso no meu hambúrguer, porque em 2019, curiosamente, a gente ganhou como terceira melhor hambúrgueria de São Paulo. Então a gente estava no hype ali de muita gente que queria empreender e a gente começou a tirar essas dúvidas. Foram tantas dúvidas que eu falei, bom, se eu não tô conseguindo ganhar tanto dinheiro na hamburgueria, vou abrir um outro canal, que foi isso, literalmente. A gente viu essa oportunidade e hoje a gente fica muito feliz de falar que são mais de 1.500 alunos passando por alguns dos nossos cursos online, workshops, enfim, muita coisa legal. Sim, por falar em workshop, né, antes da gente ensinar, a gente aprende, né? Eu queria saber aonde que vocês foram buscar uma fizeram um curso do Sebrae, alguma coisa assim? Fizeram, conta pra gente. Qual foi o plus fora a faculdade? Acho que ele pode contar que foi Sebrae, foi a própria Embi Morumbi, né? Teve muita coisa. Na verdade, assim, era um projeto familiar, então a minha mãe, na época, em 2015, ela foi pegar um curso do Sebrae, que era de hambúrguer artesanal, que hoje em dia, a gente entendendo mais sobre hambúrguer e como ele mudou ao longo do tempo, esse curso hoje ele não seria, tá muito desatualizado, mas na época era o que tinha. Se hoje a gente tem esse projeto que a gente ministra e mais outras pessoas legais do mercado que estão fazendo um conteúdo bacana, naquela época não existia isso, né? Essa coisa de conteúdo, como a gente conhece hoje, não existia em 2015. Estourou só por conta da pandemia, né? Entende? A pandemia potencializou demais isso. Então, a gente aprendeu com esse curso do Sebrae, de hambúrguer artesanal. Teve um outro que era gestão de restaurantes, também do Sebrae, se não me engano. E foi isso, assim. Essa foi a base que a gente utilizou. Não tinha nenhuma pessoa na família com restaurante. Não houve esse histórico. Tipo, somos literalmente os primeiros a ter restaurante na família inteira. Tipo, qualquer parte da família. Então, foi um desafio muito grande. Tirando isso, livro, acho que inspirações também empresariais. Eu posso citar o Flávio Augusto, o dono da WhatsApp, Wiser, né? Que acho que pra mim é uma baita de uma inspiração profissional como empresário, né? Mas assim, e assistindo constantemente tudo, lendo muita coisa, lendo muitos livros sobre empreendedorismo, enfim. E como vocês se especializaram na parte de criar conteúdo? Porque querendo ou não, vocês vêm de uma parte de... Estou na hamburgueria, estou do lado de trás da câmera, né? Então, como foi essa transição? Acredito que tenha sido um desafio. Sabe que é muito louco, né? Antes, o pessoal fala assim, nossa, então a gente tá com 4 unidades do Sampa Burger hoje. Provavelmente a gente vai encerrar o ano de 2024 com 8 unidades. Então, a gente tá num processo de expansão bem agressivo. O pessoal, às vezes, olha e fala, nossa, mas também já tinha tudo o que queria. Ou, nasceu um berço de ouro, etc. E não foi bem assim, né? A gente começou com um começo muito humilde. E a parte de comunicação, é muito engraçado falar isso, porque eu ficava nervoso de palestrar, não, né? De apresentar um trabalho pra galera da faculdade. Eu ficava nervoso de apresentar o trabalho pra galera da escola, né? Pra você ter ideia, eu fiz 3 entrevistas de emprego, isso é muito louco. Fiz 3 entrevistas de emprego e não passei em nenhuma. Eu só passei na que eu não queria, que era o exército. Sempre assim. É sério, velho. O exército falou, vem! Eu falei assim, não quero exército, eu quero exército. Não, pode vir com a gente, tá tranquilo. Foi legal a experiência, óbvio, mas muito curioso, porque agora a gente empreende, tem a nossa própria empresa e nós contratamos, né? E a comunicação vai se desenvolvendo porque você precisa exercer liderança. Não importa como. Então você tem pessoas, eu tenho funcionários que, sei lá, tem 40 anos de idade. Imagina como você se comunica com esse cara, às vezes é uma mãe de 3 filhos, né? E como que eu me comunico com o jovem que é o primeiro emprego dele e tá lá também. Então eu tenho que aprender a ser o cara raiz, o cara do dia a dia, vamos que vamos. Tem que ser flex na comunicação, tem que ser flex, né? Total flex. Eu tenho que falar, de repente, com um investidor que quer aportar na minha empresa. Então a gente tem que se moldar mediante as situações. E assim, treino, não adianta. Vocês estão aí fazendo jornalismo, relações públicas, mais do que nunca não adianta ficar só na teoria. É vocês estarem aqui no podcast, estamos praticando, estamos fazendo entrevista, sabe? Essa coisa de desenvolver mesmo na prática, acho que é o único jeito. Não tem teoria que salve a prática. E uma dúvida que acabou de surgir, como que é vocês dois como chefe?
um perfil, uma Eu sou legal, característica? eu sou super legal e ele é muito chato. Sempre tem um Vamos chefe legal. Eu acho que a gente precisa chamar aqui os empregados pra falar. Que vocês podem estar dando uma opinião Você, meio... quem funcionário dele, tá assistindo a gente. Conta pra gente aqui nos Comenta aqui comentários. embaixo. Não comenta, cara, não comenta. Tô brincando. Na verdade, como é que eu posso dizer? Ele é o marketing e eu faço todo o resto. Então, ele sempre vai ser o legalzinho, eu sempre vou ser o cara mais chato. Ele ainda não tem um policial bom, um policial ruim, né? verdade, Sempre eu sou tem. É o bem cop, com equilíbrio, né? certeza. Eu sou bad cop. A gente alterna às vezes, mas como chefe, eu acho que você precisa entender e se colocar no lugar do seu funcionário. Acho que isso é importante. Não dá pra se colocar 100%. Por exemplo, eu não tenho a carteira de trabalho. A única coisa que eu tenho é do exército. Eu não passei em nenhuma empresa. Então, eu não sei dizer como é que é estar no lado. Agora, eu consigo me colocar no lugar. Falar, pô, vamos estabelecer um sistema de metas e recompensas. Eu vou dar um exemplo básico. A gente estabeleceu uma meta de avaliação no Google da nossa empresa. Olha que louco. E aí, a meta, como a gente já tem as metas de dinheiro, eu falei pro Gê, cara, por que a gente não dá uma folga? Se eles conseguirem convencer os clientes a avaliar no Google e a gente bater um X número de avaliações. Nossa, isso acontece num restaurante que eu vou. Toda É? vez que eu vou, o garçom fala pra mim, avalie, bota meu nome lá. Será que ele ganha uma folga É também? hamburgueria? Não, é uma cafeteria, porque eu sou uma pessoa do brunch. Mas... Marcas grandes fazem isso, né? A Vivo faz isso também. E a gente tem que pôr o nome do funcionário que atendeu a gente ali. Legal. A gente não chegou nesse nível de detalhe, mas eles mesmos pediam, tipo, espontaneamente falando. Mas é um jeito de você conseguir engajar, assim, né? Eu acho. Tem que se colocar no lugar deles. E vocês, como chefes, o que vocês procuram no jovem ou no seu empregado quando você vai contratar? O que vocês levam em consideração? Existe uma piada dentro do nosso mercado. Eu tô falando com muita seriedade isso, tá? Apesar de ser... alimentação Ah, é eu um já pouco até sei complicado, né? acho que eu já sei qual é a Não, piada. Não vou conseguir. Tem Vou uma deixar piada ele ir. que é o seguinte, juro pra vocês, o chefe, né, a gente conhece muitos empresários, eles falam assim, o diferencial é você aparecer na entrevista. É sério. Tipo, a gente chama... Sério, a gente chama 20 pessoas, chegam 4, 3, e olhe lá. E a gente tentou, pela primeira vez, fazer por call a entrevista. Que é por videochamada. Normalmente, restaurante faz presencial. Nós somos um negócio um pouco das antigas, né? Então, assim, vamos colocar dessa forma. Então, as pessoas também, às vezes, são um pouco mais antigas. E aí, a gente sempre fazia entrevistas presenciais. Falei, vamos modernizar, porque se as pessoas não estão vindo... Às vezes, ela tem uma realidade muito simples e o dinheiro da passagem faz diferença Sim. pra vir e voltar. Ou as pessoas estão vindo de muito longe e simplesmente desistem. Porque eu não vou pensando sobre isso, porque eu, pelo menos, nunca fui numa entrevista presencial de trabalho. Tudo que eu fiz foi por Online. internet, né? E uma vez, até quando vieram me falar sobre entrevista presencial, eu olhei e falei, tá, você vai pagar minha passagem? Não pagou minha passagem. Mas pasme, dos 10 que você chamou, 2 apareceram na vídeo de vídeo. Online, eu falei, não é possível. E eu, assim, eu tinha um método, porque eu por muito tempo eu fiz as entrevistas, ainda faço as online. Mas quando eu fazia presencial, por exemplo, eu chamava 15 pessoas. Apareciam 3. Aí colocava todo mundo no mesmo horário, porque eu já sabia. É tipo vender passagem de avião. Você coloca o overbooking. Eu fazia um overbooking de entrevistados, entendeu? Pra você Meu ver. Deus. E assim, o problema do nosso mercado é um pouco assim, ele não consegue pagar muito. A gente, por exemplo, a gente implementou o sistema de gorjeta na nossa loja. É um jeito de você beneficiar a pessoa que está lá. Mas é difícil porque o nosso mercado ele tem uma limitação financeira, ele gasta muito com muitas coisas. Quando você vai comer o seu brunch, aí você fala, nossa, esse pão com ovo tá um absurdo. Né? Ou, sei lá, você pensa às vezes, tipo, nossa, tá muito caro esse restaurante. Mas são tantos gastos invisíveis que às vezes as pessoas não enxergam. A margem de um restaurante vai girar em 15, 20%, por exemplo. Então, ele não tem muita margem para pagar muito bem os funcionários. Isso é um problema muito grande no nosso mercado, na verdade. Porque desmotiva. O cara vai lá trabalhar sábado e domingo para ganhar R$2.000. Entendeu? Então, é um desafio muito grande. Tô chocado com tanta informação. A gente não tem noção das coisas, né? A gente acha que a vida é caro, às vezes a gente... vou avaliar pra quê? E às vezes é uma coisa pequena que a gente, como consumidor, a gente faz ali, já muda toda uma cadeia, né? Então, dê um jeito para as pessoas, viu, galera? Não avalia uma estrela no iFood. Seja bonzinho, por favor. Por favor. E vocês falaram muito sobre o começo de vocês. E agora eu queria abrir o nosso quadro aqui. A gente tem um quadro do nosso Gcast
que é o nosso conselho do eliminado. Eliminado não, do convidado. Olha eu aqui pensando em BBB. Estou no reality show e não sabia. Ai, perdão, pessoal. Dá uma descontraída. É o nosso momento de conselho do convidado. Legal. Onde vocês podem dar um conselho, quiserem falar sobre algo que vocês erraram. A gente pode fazer 2 edições, já que vocês estão em 2, cada um dá um conselho. São 2 conselhos, Exato. né? Por Câmera aqui é favor. de vocês, fique à vontade. Primeiro conselho, coma Sampa Burger. É um ótimo conselho. Você vai ficar muito mais feliz, vai ter serotonina, entendeu? Mas falando sério agora, eu acho que um conselho, entenda o que você quer. Né? Eu sei que é algo muito... talvez difícil de se entender, principalmente você que está começando aí no mercado de trabalho, está na faculdade, mas busque entender o que te faz feliz e não tenha vergonha disso, porque às vezes a gente escolhe um caminho que pode não ser aquilo que a gente quer no nosso íntimo e pode ser muito custoso depois de algum tempo. Então busque aquilo que você quer, seja na sua área de atuação ou não tenha vergonha de voltar atrás e tenha vontade. E por que escolha o que você quer? Só assim você tem vontade, entendeu? Então, acho que é um pouco disso. A hamburgueria meio que caiu no nosso colo, né? Foi um trabalho em conjunto familiar, mas a gente teve essa a maleabilidade de entender o que eu quero dentro das hamburguerias, franquear. Então, é um pouco disso. Você pode dar voltas, mas ao mesmo tempo, sabendo o que você quer, você consegue chegar mesmo que você tenha começado errado. Acho que é um pouco disso. Foi muito Não, longo, foi né? Desculpa aí, galera. O seu conselho agora, a câmera é toda sua. O conselho que eu tenho pra dar é um pouco, às vezes vou parecer o tio chato, né? O bad cop. Mas o que eu posso dizer? Você prestar realmente atenção no que você tá fazendo realmente na sua vida. E não é um papo de querer ser chato. Porque eu vi muitos amigos meus que perdiam muito tempo no bar enquanto eu tava ralando. E hoje eles falam, nossa, parabéns e tal. Mas, pô, eu tava ali me esforçando naquele momento, enquanto a maioria das pessoas não estavam nem aí. E às vezes continuam nem aí. Então, o conselho que eu dou é assim, claro, não deixa de se divertir com seus amigos. Mas saiba que tudo tem a sua hora. Então, a gente teve um momento de aplicação que a gente teve que fazer sacrifícios. Eu e meu irmão, a gente teve que fazer sacrifícios. Chegou um ponto, para vocês entenderem, que a gente começou a contar faltas na faculdade. Então, eu ficava na loja e contava minhas faltas. Aí, quando eu não vinha, ele vinha. A gente rezava pro professor não fazer chamada. Justamente porque a gente precisava estar lá cumprindo a nossa responsabilidade. Então, pensem no que vocês querem do futuro, porque o futuro ele vai chegar um dia. Então, se esforcem, se apliquem, estudem, busquem se aprimorar profissionalmente e bebam com moderação. É isso. Antes de gente fechar, eu tenho uma pergunta. Vocês, como gêmeos, já trocaram de lugar? Essa parte da polêmica, que eu vou abrir um segredo pra vocês. Nessa parte das faltas, a gente realmente, nos últimos anos, a gente Isso é um segredo complicado. A gente teve que realmente se aplicar muito no nosso negócio próprio, familiar pequeno. Então, muitas vezes a gente deixava de vir. E as faltas, às vezes, ficavam no limite. E o professor, às vezes... Pô, desculpa aí, professores. Quando eles faziam a chamada, às vezes eles não olham pra frente. E a minha voz, se vocês perceberam, é um pouco parecida com a dele. Vocês falavam eu 2 vezes, né? Então, aí, por exemplo, ele estava na loja e eu estava na sala de aula. Aí o professor tava lá, Ana, Kaique, Jean, aí eu. Aí passava pra Júlio, eu. Dava E o uma pior diferença. é que vocês é um nome E em seguida do funcionava. outro, né? Então, esse que era o problema. Eu tinha que fazer assim com a boca, assim, eu. Seus pais deviam ter, tipo, sei lá, colocado Julie e Márcio pra ficar um pouco mais longe, Você sabe que né? o nome dele era pra ser Otávio Augusto. Pô, cara, não me explana desse jeito. Eu falei que era um segredo, mas não isso aí, entendeu? Não 2. Não 2, cara, me ajuda. Mas, pessoal, eu queria muito agradecer pela participação de vocês aqui no AGCast. E agora, a câmera é toda de vocês, pra vocês se venderem. Onde a gente encontra vocês? Onde estão o Sampa Burger também? Podem aproveitar pra fazer o mexão. Sampa Burger, eleita a 3ª melhor hamburgueria de São Paulo, vai estar muito próximo da sua casa, porque estamos num processo de expansão muito absurdo, tá? Então você pode encontrar a gente através do iFood ou nas nossas lojas presenciais. Tem uma aqui pertinho da Vila Olímpia, na Chácara Santo Antônio, zona sul de São Paulo. Eu não vou ficar falando todas porque são muitas, então procura a gente lá no Instagram, @SampaBurgerOficial, que eu tenho certeza que você
vai gostar bastante. Espero que você prove os lanches e dê seu feedback. E é isso, @JeanMirante, @JulioMirante, pra achar a gente no Instagram, se quiser trocar uma ideia, fica à vontade. Somos super abertos a isso e é isso, tamo junto. Para você que nos escuta no Spotify, né, deixa aqui sua curtida, nos siga para mais episódios. E você que nos assiste, né, no YouTube, comenta aqui embaixo tudo aquilo que a gente falou, sabe, dos funcionários, lembrem disso, tá? E comenta aqui também embaixo se você quer ver alguém que você conhece, que já estudou aqui na INB, aqui com a gente também. Comenta aqui embaixo que a gente vai estar olhando tudo bonitinho. E também, para me achar, obviamente, né, fazer uma jabá, não sou desse. Para me achar no meu Instagram é Kaique Pedrosa. E para achar a Ana é... Vocês me encontram no @AnaFaita, com 2 As no final. E vocês encontram também a GECOM no @INBMorumbi no AVO. Quero muito agradecer você por ter acompanhado o nosso papo até aqui. E um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.